Milionários, ontem foi um dia aí bastante importante para o mundo cripto, né? Teve o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Powell, e a gente vai ver aí o que ele comentou. Bom, podemos ver que ontem, né, o Bitcoin teve forte alta, rompendo um padrão altista no tempo gráfico de 4 horas, tá? Que é um ombro, cabeça, ombro invertido, um Okoi, padrão altista. Bandas se abriram, Bitcoin em acumulação, provavelmente para ir testar a faixa dos 69 mil. A gente precisaria, né, romper essa faixa de preço aqui, ó, junto de médias. Ou seja, a gente rompeu a faixa dos 62.200. Para quem me segue no Instagram, agora alguns dias atrás eu tinha postado um Reels, onde eu tinha feito uma análise de curto prazo. E eu falei para os senhores e senhoras, o Bitcoin ele vai se destravar assim que romper a faixa dos 62.200 e fechar acima. Bom, foi o que a gente viu. Então a gente viu uma barra de engolfo, tá? Rompendo um padrão de Okoi em tempo gráficos menores, como 4 horas e 12 horas, tá? Então esse padrão se formou nesses dois tempos gráficos, ok? Bom, eu acredito que após esse rompimento, vendo aqui, ó, banda se abrindo, volume aumentando, né? E o pivô que o Fed causou, falando que ele vai fazer de tudo para ajustar a política monetária daqui para frente. Eu acredito que o Bitcoin agora ele deve vir testar essa faixa de preço entre os 68 e 69 mil dólares. Bom, milionários, eu vou estar deixando aqui no link da descrição. Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você seguir o Instagram, ficar acompanhando todas as análises que eu posto. Eu abro caixa de perguntas, faço análise para os senhores e senhoras e dou muitas dicas de criptomoedas para vocês. É o primeiro link que está na descrição deste vídeo. Se você quiser também, vou estar deixando aqui o link do grupo Comunidade, certo? Onde eu posto notícias em tempo real, posto ali quando o mercado está bom, eu posto sinais de swing trade também, várias coisas interessantes eu posto ali no grupo em tempo real para os senhores e senhoras. Então tudo que eu peço para você é o seu like. Neste vídeo aqui a gente vai ver então o que pode acontecer no Bitcoin. Vamos estar vendo aqui alguns indicadores, em que momento que a gente está e o que pode acontecer aí daqui para frente. Não é inscrito ainda? Não perde tempo, se inscreve no canal Milionários com Cripto, ativa as notificações para ficar sempre por dentro de tudo do mercado cripto. Vem comigo! Bom, será que chegou a hora, então, milionários, de vermos aí grandes altas no mercado de criptomoedas? Bom, a gente vai estar vendo alguns dados aqui. Olha só essa notícia aqui que saiu ontem, né? Chegou a hora de ajustar a política de juros dos Estados Unidos, diz presidente do Banco Central dos Estados Unidos. No esperado discurso do simpósio de Jackson Hole, presidente do Fed afirma que sua confiança cresceu de que a inflação dos Estados Unidos está a caminho de 2%, tá? Então aqui ele diz, chegou a hora de ajustar a política, minha confiança cresceu que a inflação está a caminho de 2%, disse na abertura do esperado discurso do simpósio econômico de Jackson Hole. Os riscos de alta para a inflação diminuíram e os riscos de baixa para o desemprego aumentaram. Powell disse ainda que parece ser improvável que o mercado de trabalho seja uma fonte de pressões inflacionárias elevadas tão cedo. Não buscamos ou damos as boas-vindas a mais esfriamento nas condições do mercado de trabalho, né? Então, ele deixou aí, né, dito para os senhores e senhoras, para todo mundo, né, que agora ele vai fazer de tudo para ajustar a política monetária, certo? E ele vai começar a reduzir, então, as taxas de juros já a partir de setembro, certo, milionários? Bom, com isso, tá? Bom, eu não vou seguir aqui nessa matéria. Com isso a gente tem aqui, ó, os dados, né? As probabilidades do tamanho do corte que deverá acontecer no dia 18 de setembro. Então a gente tem aqui, ó, por parte dos investidores, uma média de 76% acredita que ele vai cortar até 25 pontos base, contra 24% acreditando que ele deverá cortar aí até 0,5 pontos base. Eu acredito que a partir de agora as marés
vão soprar a favor das criptomoedas. Eu acredito que esse tempo de acumulação do Bitcoin, essa fase de medo e descrença, tá chegando ao fim, certo? E agora a gente viu só coisas ruins, né? A gente viu risco de recessão, a gente tem guerras lá no Oriente Médio, aquela coisa toda, pessoal com medo, varejo intensificando venda dos seus criptoativos e os institucionais papando tudo, né? Comprando, absorvendo, né? Mantendo o Bitcoin nesse patamar de preço aí entre os 50, 60 mil dólares, né? Então agora a gente rompeu ali um patamar importante que é o 62.500, testamos a faixa dos 64 ontem, eu acredito que agora é daí para cima. Essa fase de acumulação que a gente vem vivendo aí nos últimos meses está chegando ao fim, tá? E eu acredito que a gente pode ser surpreendido com um corte de até 0,5% já em setembro, tá? Então se vier aí fora das expectativas, né, melhor que as expectativas do mercado, a gente pode ver uma grande corrida de alta aí do nada já no mês de setembro aí no mercado. Sem falar que a China está prestes a ligar as impressoras. A China, que é uma das grandes potências em economia aí do mundo, né? Uma das principais potências, né, milionárias. Então a China está prestes a lançar um pacote de estímulos de 420 bilhões para subsidiar consumidores e governos locais. A impressora de dinheiros está prestes a ser ligada, né? E a gente pode ver aqui o gráfico, né? Sempre que o governo chinês lança pacotes de estímulos à sua economia, liga as impressoras, a gente pode ver que o gráfico aqui começa a aumentar e é isso que a gente está vendo aqui agora. Então a liquidez tá voltando para o mercado e eu acredito que, mano, altcoins, Bitcoin, altcoins aí, bons projetos deverão performar muito bem, tá? E aqui, meus queridos, ó, a gente tem um gráfico que é o gráfico da história do Bitcoin. O que acontece sempre em ano de halving, ano que a gente está, porém esse ano ele tá turbo, ele tá biturbo, V6, V8, esse ano tá V8, meus queridos. Por quê? Porque a gente tem eleições dos Estados Unidos, né? Agora o Kennedy, ele cancelou, ele não quer mais concorrer à corrida presidencial junto com o Trump e Kamala, né? E ele anunciou seu apoio para o Trump. Então o Trump vem crescendo cada vez mais e ele é amigo das criptomoedas, ele quer transformar os Estados Unidos no grande centro das criptomoedas, né? Então, meus queridos, a gente tem eleições que estão impulsionando criptomoedas, a gente tem pela primeira vez na história ETF de Bitcoin, ETF de Ethereum, a gente tem halving e a gente tem a liquidez global voltando com tudo, tá? Então a gente tá muito acelerado, pela primeira vez na história a gente viu, certo? Um rompimento de all-time high antes mesmo do halving do Bitcoin. Um evento que por si só, ele torna o Bitcoin ainda mais escasso, ele reduz a taxa de mineração dos mineradores, tornando o acesso muito mais difícil, ou seja, escasso. O Bitcoin está ficando cada vez mais escasso, já foi minerado mais de 20 milhões de unidades, ele tem apenas 21 milhões de unidades e, cara, institucionais aí comprando com força, não vai ter Bitcoin para todo mundo e ele é um ativo que tende a ficar nessa tendência de alta eternamente. Então a gente teve o halving de 2016, a gente vinha numa pegada de alta, né? E aí aconteceu o halving e, puf, mercado aqui teve uma queda de aproximadamente 40%, né? Aí foi a fase de medo e descrença, né? Logo depois o Bitcoin vai lá e alcança patamares, cara, absurdos, né? Valorizando muito. Bom, aí depois aconteceu o halving, né, de 2020, aqui teve, né, o covidão aqui, que teve aquele crash no mercado, puf, aí tivemos uma recuperação em V, aconteceu o halving e, cara, o mercado disparou depois. A gente ficou numa fase de descrença e medo aqui, né, pós-Covid, etc, que poderia desabar de novo, e aí o mercado foi lá e subiu fortemente para cima. Esse ano agora, a gente está mega acelerado por conta disso tudo que eu acabei de falar para os senhores e senhoras. Então a gente está em ano de halving e a gente está passando por uma fase de medo e descrença com risco de recessão nos Estados Unidos e também, né, guerras no Oriente Médio, Rússia, Ucrânia, aquele povo
todo lá, né, se guerreando lá. Então isso aí causa um certo medo no varejo e também essa questão de recessão, no meu ponto de vista, é uma manipulação pura de mercado para gerar ainda mais medo e fazer com que você se desfaça das suas criptomoedas. E enquanto isso, né, a gente vem nessa fase de acumulação, então, medo e descrença, certo? E a gente está prestes, então, segundo esse gráfico aqui da história do Bitcoin, a viver um novo, uma nova pernada muito forte de alta, tá? Porque a gente já está em bull market, tá? Então isso aqui é apenas uma fase do ciclo de alta, tá? Para quem não viu este vídeo que eu postei aqui, veja, certo? Porque eu entro aqui em outros fatores, outros dados, né? Ainda mostra que estamos aqui, ó, outros dados aí bem interessantes aí para os senhores e as senhoras, tá? Então, voltando aqui, segundo esse gráfico, após o medo e a descrença do mercado, vem aí um novo impulso muito forte de alta, tá? Enquanto o varejo está com medo da recessão, da guerra, etc., o institucional está comprando cada vez mais, tá? Então a gente pode ver aqui dos últimos 12 dias, tá? Dos ETFs de Bitcoin, 10 foram positivos, sendo que no dia de ontem a gente teve aí um recorde de entrada, a maior entrada no mês de agosto. Foram 252 milhões em entradas, e o que gerou esse grande impulso, essa grande demanda por ETFs de Bitcoin foi a notícia, né, de que Fed vai então fazer de tudo para ajustar a política monetária e vai começar a reduzir os juros, tá? Então, cara, enquanto você tá aí com medo, institucionais estão comprando, muita gente está otimista e você tá perdendo aí a melhor oportunidade da sua vida. E aqui eu tenho o gráfico do ouro, né? Ouro aí rompeu máximas históricas, né? Chegou a bater aí quase 2.600 dólares, né? Teve uma alta aí de quase 25% da sua antiga all-time high de 2.000 dólares. E curioso, né? Olha o padrão gráfico que o ouro, né, fez aqui então, né? Então ele vinha numa pegada de alta, formou aqui um padrão, né? E ele rompeu esse padrão para cima e teve uma alta muito forte. E é curioso ver a semelhança do gráfico de Bitcoin, né? A gente veio numa pegada de alta, a gente formou também esse padrão aqui, né? Um padrão aqui de correção, o medo, a descrença, muitas notícias aqui chacoalhando o mercado. E é curioso, né? Como o padrão é igual, né? Os gráficos são iguais e a gente acredita que o Bitcoin ele deve seguir aí o ouro já nos próximos meses, chegando aí, quem sabe, a 100 mil dólares em breve, tá? E a gente tem também aqui, né, o Robert Kennedy, que também estava concorrendo à corrida presidencial dos Estados Unidos, porém, cara, a disputa tá entre Trump e Kamala Harris, né? E ele desistiu, não quer mais saber e anunciou o seu apoio ao Donald Trump. Então, está tudo na nossa cara, as coisas estão acontecendo, eu tô mega otimista com o Bitcoin e algumas altcoins, nem todas, tá? E eu acredito que, cara, daqui o trem tende a performar bem, cara, Bitcoin deve aí caminhar rumo aos 100 mil dólares, tá? E eu tenho aqui o Stock Flow, modelo que nos mostra, né, que o Bitcoin ele está subvalorizado, tá? Então, esse modelo aqui, ó, essa linha representa quanto o Bitcoin deveria estar em um determinado período de tempo. Agora, no presente momento que gravo este vídeo, o Bitcoin deveria estar 90 mil dólares e ele está cotado a 64 mil dólares. E esse modelo aqui na história do Bitcoin ele nunca errou. Você pode ver que os preços sempre acompanham essa linha. Então o Bitcoin ele está subvalorizado, tá? Ele está muito abaixo do que deveria estar valendo agora. E você aí com medinho, né? Muitos dos senhores e das senhoras se desfazendo das suas criptomoedas com o Bitcoin subvalorizado. Ele deveria estar aí 41% acima, tá, do valor que está agora.
Então, meus queridos, Bitcoin a qualquer momento vai rasgar para cima. E eu tenho o Raimon aqui, né, que é um arco-íris que mede aí onde estamos, qual o momento que estamos, será que é favorável para comprar ou vender Bitcoin? E nesse modelo aqui, ele nos diz que a gente está na fase de compra, ou seja, compre Bitcoin, que ele está prestes a decolar, né? Então a gente pode ver aqui que todo pós-halving, né? A gente tem aqui 2016, 2020, a gente passa aqui, ó, por uma fase de acumulação, justamente na cor ao qual a gente está agora, e depois o Bitcoin explode para cima. A mesma coisa em 2020, a mesma coisa está acontecendo agora. Então aqui diz: compre Bitcoin e bons projetos se você quiser ganhar dinheiro nos próximos 365 dias, tá? Então a gente está no melhor momento. E quando eu olho o tempo gráfico mensal do Bitcoin, meu amigo, meu querido, minha querida milionária e milionária, não esquece de deixar o like neste vídeo para você que está curtindo cada momento dele aí. Se inscreve no canal para ficar sempre bem informado. A gente foi lá testar a retração de 0,5, uma importante retração de Fibonacci, né, de toda essa pernada de alta aqui, ó. Então a gente corrigiu, foi testar essa retração e a gente praticamente está recuperando toda a queda do mês de agosto. Tá? Então isso aqui é um ponto extremamente positivo. A gente vai fechar novamente acima da média de 8 e a gente pode romper este padrão e deveremos nos encaminhar aí, tá, para novos patamares de preço no Bitcoin, né? Então a gente pode ver, quem sabe aí, né, o Bitcoin indo para os 100 mil dólares, que, né, caso romper o topo histórico, que é o topo desse grande pivô que está se formando aqui no tempo gráfico mensal, rompimento dos 74 mil, é Bitcoin a 100 mil dólares milionários, de acordo com a análise técnica do tempo gráfico mensal. Milionários, eu espero que vocês tenham curtido este vídeo aqui do canal Milionários com Cripto. Não esquece de deixar o like, segue o Instagram ali para ficar sempre por dentro de todas as análises, faça perguntas, né? Tudo de bom e do melhor rola ali, tá? E também não esquece de entrar aí na comunidade de milionários, tá tudo na descrição deste vídeo. Tamo junto e até mais. Valeu!